Bom, pessoal, então nós vamos fazer aqui alguns comentários sobre os verbos, tanto regulares e irregulares, para relembrarmos alguns pontos importantes. Para quem for procurar lá no canal, arquivos relacionados a esse assunto, você vai encontrar com essa identificação um ESP, aula 1, semana 15. Então vamos nós aqui para a nossa explicação. Bom, nós já comentamos com vocês em outros momentos como que fazemos a conjugação dos verbos regulares. Lembrando que aqui eu tenho a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Esses verbos são regulares porque eles mantêm o mesmo radical. Quando esses verbos passam por mudança no radical, aí então serão classificados como verbos irregulares. Então observem vocês que aqui o radical é o mesmo. Yo hablo, tu hablas, habla, hablamos, hablais, hablam. Verbo beber, yo bebo, tu bebes, bebe, bebemos, bebeis, bebem. Vivir, yo vivo, tu vives, vive, bebimos, bebis, vivem. Então nós já passamos por essa questão aqui dos verbos regulares em outros momentos, só relembrando que estas mesmas terminações são as que serão utilizadas na conjugação dos verbos irregulares. E o que vai fazer essa irregularidade? À medida em que ele vai passando por mudança no radical. Então, se você observar aqui nesse grupo, que é o grupo da formação de radicais com alteração de vogais, ou seja, passa por mudança relacionada à vogal, formando aí ditongos. Então nós temos o primeiro conjunto, onde o er na presença lá no radical será substituído pelo ie. Então aqui, lembrando que eu tenho a primeira conjugação, o que sobra é o radical, e aí eu tenho então essas alterações, e observem vocês que na primeira e segunda pessoa do plural não vai haver esse câmbio vocálico e também não vai haver a formação de ditongo. Então, por exemplo, o verbo pensar, ele mantém aqui as mesmas terminações, o, as, ar, amos, ais, an, passando pela seguinte mudança, substituindo o e pelo ie. Yo pienso, tu piensas, ele piensa. Pensamos, pensais, piensam. No segundo grupo, nós temos aqui agora a alteração do o pelo conjunto o e lembrando que esse verbo pertence à segunda conjugação, mantendo o radical, o que sofre a mudança é exatamente nessa parte do o. Então, yo puedo, puedes, puede, podemos, podeis, puedem. O mesmo vai acontecer com esse outro grupo, verbo da terceira conjugação, e nesse caso aqui eu tenho a substituição do e pelo i. Então, nesses dois primeiros eu tenho uma formação de ditongo, e nesse aqui eu tenho apenas a mudança da vogal. Então, verbo pedir, eu pido, tu pides, ele pide. Pedimos, pedis, pidem. Bom, nós já havíamos comentado isso em outro momento. Agora eu tenho aqui um terceiro grupo, e é interessante porque nesse grupo apenas a primeira pessoa do singular é que sofre a alteração. Então, por exemplo, o verbo cair, ele vem aqui para eu caigo. Professor, como é que ficaria então a continuação desse verbo aqui? Eu caigo, tu cais, e assim por diante. Verbo poner, yo pongo. E como é que continua aqui? Tu pones. Ou seja, esse verbo ou esses verbos, eles passam por mudança apenas na primeira pessoa. E que mudança é essa? Ele ganha aqui a letra G, né? Para esses que estão aqui, ou tem o acréscimo do Z, né?
mudando aqui totalmente. Então, esse grupo em especial é um grupo que eu falarei à parte com vocês. Apenas quero mostrar e sinalizar que existe esse tipo de mudança, diferente daquela primeira que nós passamos aqui, e que observamos a mudança formando ditongos ou alteração de vogais. Nesse outro grupo, eu já tenho algumas mudanças significativas, que é o que a gente chama de acréscimo de letras ou retiradas de determinadas letras, sejam consoantes ou vogais. Nesse quarto grupo, aparecem aqui os que sofrem mudança apenas na primeira pessoa do singular, e ele vai então receber aqui a letra G. Eu tengo, venir, yo vengo, decir, yo digo. E aí, olha como é que ele fica. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tiene. Vamos com calma. Esse verbo, ele sofre mudança na primeira pessoa, tendo o acréscimo da letra G, e a partir da segunda pessoa, ele tem a mudança formando aqui o ditongo, ou seja, ele passa por duas alterações. Ele recebe o encontro do I, e ele perde aqui a terminação final e ganha a letra G. Então, ele é diferente desse grupo aqui, por exemplo, do verbo cair, do verbo poner, que recebe apenas a letra G na formação e constituição da palavra. Caigo, pongo, como traigo, oigo, salgo. Esses verbos, eles recebem apenas alteração na primeira pessoa do singular. Esse outro grupo, além de receber alteração na primeira pessoa do singular, ele também sofre o que nós chamamos de mudança de vogal. Então, por exemplo, o verbo venir, yo vengo, ele recebeu aqui o acréscimo do G, e ele passa então pela alteração vocálica aqui. Lembrando que primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural em todas as formas verbais não sofrem essas mudanças. Nesse momento aqui, a ideia é só fazer a apresentação, e aí depois nós trabalharemos de uma maneira mais específica com cada uma dessas alterações. Esse quinto grupo é o que nós chamamos de verbos com irregularidades próprias. Alguns desses vocês já conhecem, até pelo início do estudo da língua espanhola, como, por exemplo, o verbo ser. Eu sou, tu eres, él es, e vale a pena comentar aqui que a es pertence à terceira pessoa e não pode ser confundido com aquilo que eu tenho na língua portuguesa, que é o tu és. Em português, o tu não tem acento, em espanhol, o tu terá acento, é totalmente diferente, ou seja, o pronome recebe o acento e o verbo não é acentuado. Nós temos a forma verbal es em espanhol, que não pertence à segunda pessoa, como na língua portuguesa, mas que pertence à terceira pessoa. Somos, sois, som. Mesma coisa vai acontecer com o verbo estar. Eu estou, estás, está, estamos, estais, estão. Verbo ir, boi, bas, ba, vamos, vais e bam. Aqui, pessoal, nós temos um texto bem interessante. Nós temos um casal aqui que vai fazer o registro do seu filho. Então, nós temos aqui o Diego Pérez e a pessoa pergunta: como se vai chamar el crio? Ou seja, o filho, a criatura. E aí ele responde: Diego Pérez. Lo siento, pero está corrido en Facebook y en Twitter, pero están libres Diego Pérez S, Diego Pérez 33 ou Diego Pérez 2013. Claro que aqui é uma colocação bem cômica, porque acredito que isso nunca vai acontecer, mas é mais ou menos o que a gente já sofre quando vai fazer a inserção do nome ao criar um e-mail ou coisa do gênero. Sempre já está ocupado, por isso que a palavra aqui aparece corrido. Eu coloco esse texto para que depois a gente possa trabalhar aqui a estrutura dessa forma verbal, como ele coloca aqui, ó, qual quereis.
Quereis vem do verbo querer, e eu quero depois destacar que a forma de tratamento dessa pessoa que está trabalhando para os pais é uma forma de tratamento que nós conhecemos pelo pronome vosotros. E somente por eu olhar essa estrutura, essa forma verbal, eu posso garantir que esse texto aqui é um texto de espanhóis. Como assim, professor, espanhóis? Poderiam ser argentinos, poderiam ser uruguaios, poderiam ser chilenos, mas essa forma de falar, ou seja, tratando mais de uma pessoa pelo pronome vosotros, é algo típico e característico do espanhol, praticado especificamente na Espanha. Essa é uma informação interessante, porque se fosse em outro lugar que fala espanhol dos outros países que nós conhecemos na América, possivelmente o tratamento aqui seria ustedes, e a forma verbal aqui seria cual quieren, quieren ustedes. Bom, então essa é a informação que eu gostaria de passar para vocês. E agora a gente continua com os outros vídeos, entrando especificamente em cada um desses casos, para que a gente possa trabalhar de maneira detalhada todos os pormenores. Lembrando que a gente parte lá do formato dos verbos regulares, entrando aí em cada grupo que vai sofrer as suas irregularidades. É importantíssimo que você saiba com muita destreza essas alterações vocálicas agora na formação do presente, porque isso vai gerar alterações quando você estiver trabalhando com outros tempos verbais, como por exemplo o pretérito indefinido e também o presente do próprio subjuntivo. Por aqui, nós ficamos com essa informação a respeito dos verbos regulares e irregulares.